Jesus, amém. Agradecemos, então, a apresentação do Rodrigo. Bem, meus queridos, é uma alegria muito grande estarmos aqui. Já fomos informados que o pastor da igreja, o pastor titular, o pastor Ilquias, está viajando, Ele está pregando a palavra de Deus em Paraupebas, por sinal eu conheço, Então, Paraupebas fica na região sudeste do estado do Pará. Trabalhei vários anos com minha família naquela região como missionário. Se vocês, quando estudaram geografia, estudaram a Foz, a bacia amazônica, os afluentes da margem esquerda, direita, Nasce do Peru, atravessa a região da chamada Amazônia Legal. Expressão Amazônia Legal é toda aquela região do Pará, Maranhão, e Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e o estado do Amazonas. Essa região toda é chamada de Amazônia Legal. Então, temos a bacia amazônica e os rios que fazem parte dos afluentes da margem esquerda, o Rio Trombetas, o Rio Negro, e afluentes da margem direita, o Rio Madeira, que passa em Porto Velho. Temos o rio Tapajós, que passa em Itaituba, que foi a região de maior garimpo no Brasil naquela região, na década de 70 e 80. Temos o rio Tocantins, que passa em Tucuruí. Aliás, quando foi inaugurada a barragem de Tucuruí, eu estava ali presente como missionário. Estava vendo ali o presidente Figueiredo, que estava ali presente naquela ocasião. E o diretor da Mendes Júnior, que construiu a barragem, era meu amigo pessoal, Dr. Guaraci Sattler Gripe. Ele disse: pastor, missionário, eu queria que o senhor estivesse lá. Eu não posso estar no palanque com o presidente Figueiredo. Eu disse: não, isso não é comigo. Mas estivemos ali naquela ocasião, em 83. Temos o rio Tocantins, que passa também pelo estado do Pará, na região de Marabá. É onde o pastor está, em uma cidade que fica no sudeste do Pará, próximo de Marabá. Que Deus abençoe o pastor ali, que Deus o use para a glória de Deus, que ele seja um instrumento dócil nas mãos de Deus. Naturalmente, ele tem mais responsabilidades agora do que nunca, como presidente da Convenção Batista Brasileira, e é dever da igreja entender as viagens do pastor, porque isso faz parte do seu ministério. Ele não é só pastor de uma igreja local, ele está pastoreando a denominação. Então, naturalmente, esses convites são convites que fazem parte do seu trabalho e do seu ministério como presidente da denominação. Então, agradeço o convite. Quem fez o convite, quem fez contato comigo foi o pastor Nil dessa semana, metade da semana. E para mim é uma bênção estar aqui nesta ocasião. Tá bem? Então, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 4. Eu até perguntei ao pastor Nildo se era para pregar qualquer assunto extemporâneo. O que é assunto extemporâneo? Dá liberdade ao pastor, ao pregador, para pregar o assunto que o Espírito Santo colocar em seu coração. Mas ele sugeriu: o senhor tem essa liberdade, mas se quiser pregar seguindo a ênfase que a igreja tem dado, eu disse: não há problema algum, vou seguir o script, tá bem? Seguiremos o script sem problema algum. E como eu sou acostumado a fazer plano de aula, já essas 2 semanas estive muito ocupado, dando aulas para uma faculdade de João Pessoa, de um curso de mestrado online. Essa semana, há 15 dias passados, um curso de doutorado online, para uma turma de doutorado. E essa semana, terminei também essa semana, para outra turma de mestrado. Então, sou acostumado a fazer planos de aula. Nós vamos ver, então, coloquei aqui uma forma bem didática, pedagógica, sem fugindo de qualquer pedantismo, mas nós vamos dar aula dando informações que são extra-bíblicas, mas que faz parte também da pregação. A gente tem que pregar ensinando e ensinar pregando, Então, isso é muito importante. O capítulo que nós vamos tratar com vocês, eu vou abordar, elucidar e enfatizar alguns aspectos pontuais do capítulo 4. Vocês devem ver que os pastores estão seguindo. E eu creio que foi o pastor Ilquias que pregou domingo passado, não foi? Então, ele esteve abordando, creio que foi pela manhã, e o pastor Nil da noite, foi isso? Então, ou seja, ambos pregaram em Daniel capítulo 3. Então, nós vamos sequenciando, nós vamos abordar. Eu não vou ler com vocês, que o capítulo é longo, Naturalmente, isso é um sermão expositivo, pregar um capítulo. Naturalmente, quando se prega sermão expositivo, há vários tipos de sermões. Fui professor tantos anos de universidade, ensinei retórica, inclusive para curso de Direito. Então, qualquer assunto tem um aspecto textual,
tópico e expositivo. Isso é em qualquer área, né? Pedagogia, em qualquer área do conhecimento humano. Então, isso tem também na pregação. Então, tem um sermão tópico que você prega baseado em um texto pequeno, um texto bem breve, conciso, lacônico, de um versículo, dos versículos, é um sermão tópico prático. Mas existe o sermão tópico textual. São aqueles sermões que, baseados no texto, cujas argumentações, ou perorações, como dizem no curso de Direito, ou perorações, que é a argumentação, cujas perorações já estão no texto. Por exemplo, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a Cristo for pregar nesse assunto, ela não pode fugir do texto. Porque o texto já tem as 3 argumentações. Primeira argumentação, linha de argumentação, Jesus é o caminho. Segunda linha de argumentação, Jesus é a verdade. Terceira linha de argumentação, Jesus é a vida. Isso é um sermão tópico textual, cujos argumentos já estão no texto. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Quem for pregar, se um pastor for pregar nesse texto, é um sermão tópico textual, vai pregar o quê? As características do reino de Deus. Seria a divisa o título do sermão. E quais são as características? Primeiro, reino de Deus é justiça. Segundo, reino de Deus é paz. Terceiro, reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Mas quando o sermão é expositivo, prende muito, sabe por quê? Porque se o pregador for pregar de fato um sermão expositivo, um texto longo, isso vai durar 2, 3 horas, se for um bom sermão expositivo. Então, não há como você fazer um sermão expositivo, um texto muito longo, de 37 versículos, porque você tem por obrigação explicar cada versículo expositivamente. Vira um estudo bíblico, não sermão. Há diferença entre sermão e estudo bíblico. Há distinções, tá bom? Então, eu vou só mostrar alguns aspectos pontuais. Não vou orar, porque o Rodrigo já orou, seria redundante, né? Deus já escutou. Então, meus queridos de Deus, colocamos aí, fazendo notórios os sinais e maravilhas de Deus na história. Então, nós vamos perceber isso a partir da linguagem usada pelo próprio Nabucodonosor. Porque quando a gente estuda, isso é em qualquer língua do mundo. Quem estuda gramática, eu tenho mestrado em letras, ensinei muitos anos no curso de letras. O verbo é que traz ação ao sujeito. Isso é em grego, alemão, latim, hebraico, qualquer língua. O verbo é que traz ação ao sujeito. E fui ver as linguagens verbais usadas pelo próprio Nabucodonosor. E também o pronome pessoal utilizado. Várias ocasiões ele fala eu. Foi uma experiência pessoal dele com Deus. Então, existe a história no sentido mais amplo, a história no sentido geral, mas existe a história de cada indivíduo, de cada pessoa. E Deus trabalha na história. Por isso que é importante você entender isso. Até a Cris está falando aqui vários momentos pontuais de sua vida, né? Ela contando aí, como capelã. Faz parte da sua história. Existe a história da igreja, existe a história do mundo. Mas nós, muitas vezes, separamos o sagrado do profano, que é um problema. Vou explicar isso para vocês. Isso é problemático. Por quê? Porque, muitas vezes, nós não distinguimos. Há um livro escrito por um professor da Universidade de Geneve, na Suíça. Ele é bem conhecido, Dr. Paul Tournier. É um livro que eu já li há um bom tempo, mas já chegou em português. E Dr. Tournier tem a obra chegou ao Brasil com o título Culpa e Graça. E ele faz uma análise, qual a compreensão de culpa e graça no cristianismo. E a separação do sagrado e do profano. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de sagrado, necessariamente não é sagrado. E muitas vezes o que nós denominamos e conceituamos como profano, necessariamente não é profano. Há um grande poder do que é chamado de sugestão social. Imaginemos que a filhinha da Cris esteja fazendo alguma coisa. Como é o nome dela? Mel. A Mel esteja fazendo alguma coisa e a Cris olhar para ela, o olhar da Cris ou do Marcão, pode passar a ideia para ela que aquilo que está fazendo tem aprovação ou desaprovação dos pais. Se o olhar de desaprovação, imaginemos o Everton com as suas 2 crianças. O seu olhar de desaprovação passa à criança a ideia de que o que está fazendo é errado, de que aquilo é profano. Não faz parte do mundo sagrado. Necessariamente não é profano, mas o olhar dos pais, a sugestão social, conduziu a isso. Então, quando estudamos a história, precisamos entender isso. Então, vamos ver a história na perspectiva do texto, mas vamos ver a história numa perspectiva mais ampla, mais broad, como diz em inglês, tá bom? Mais ampla. Então, colocamos aí como divisa, como diz nós os batistas, né? Então, as palavras do próprio Nabucodonosor, porque o texto principia, o texto primordia, começa com esse versículo aqui, versículo 2. Pareceu bem a mim. Pareceu a mim, Nabucodonosor. É a experiência dele com Deus. Pareceu-me bem. Então, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais.
pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Parece até que Nabucodonosor fez parte da classe da escola dominical da Lindóia. Então, essas expressões, esses jargões, esses clichês religiosos que nós usamos, Deus o Altíssimo, já pensou um pagãozaço como Nabucodonosor, chamando de Deus o Altíssimo? Onde ele aprendeu isso? Possivelmente com um convívio com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abidênego, alguns chamam Abidnego, não existe Abidnego em hebraico, é Abidênego. Então, quando for falar essa palavra aqui, por favor, dê até meus ouvidos. E Abidnego, não existe isso, gente, por favor. Então, Sadraque, Mesaque e Abidênego, então, ele tinha contato com essa turma. Então, a linguagem do sagrado começa a conviver. Imaginemos que alguém conviva com a Cristo como capelã. Talvez algum médico já comece a dizer a paz do Senhor, sei lá o quê. Algumas expressões a pessoa começa a criar, porque faz parte, tem contato com pessoas cristãs. Então, a expressão Deus o Altíssimo não é comum em outra língua, a não ser no hebraico. Elolam, Deus o Altíssimo. É uma expressão muito própria do texto veterotestamentário, do Antigo Testamento. Então, pareceu bem para ele compartilhar o que aconteceu com a sua vida. Sequenciemos. Valdeir e a turma aí, os mosqueteiros aí em cima, D'Artagnan, Aramis e Porus e Atos, os 4 ali, do rei Luís XIV, vamos lá. Então, vislumbre, vamos ter um vislumbre da história, tá bom? Vou procurar ser breve, porque eu preparei 20, eu tinha preparado mais de 60, aí fui cortando, deixei em 20, e depois 60 vai ser um curso de doutorado, então não tem condição. Então, vamos lá então. Então, é porque que não me conhece, eu gosto de, quando prego, e um pouco mais além. Então, vislumbres, alguns glimpses da história. Vejamos então, alguns glimpses da história. Então, poucas questões são tão cruciais no mundo hoje, como a do sentido da história. Após o trauma das 2 guerras mundiais no espaço de uma geração, no século XX, o pesadelo da Alemanha de Hitler e a futilidade da guerra do Vietnã, na década de 1960 e 70, continuam a estar clamando. Antônio Huckman, eminente teólogo, observa. Antônio Huckman foi professor muitos anos da Universidade Livre de Amsterdã. Vejamos então o que ele diz. Everton, lê para a gente. Vem para cá, Everton. Eu gosto de fazer isso, vocês não sabem, as igrejas por onde passei, de vez por outra, chamava gente para subir, para ler texto aqui. Everton, vem aqui. A Dani já permitiu. Vem. Vai aparecer ali para a gente ler? Aonde que está? Aqui, agora então eu vou ler. Nossa geração está estrangulada pelo medo do homem e do futuro da humanidade, para o qual estamos sendo dirigidos contra a nossa vontade e desejo. E dessa situação brota um grito por iluminação. Contudo, jamais esqueçamos que Deus tem as nossas vidas, a nossa história e o futuro em suas mãos. A turma não passou, não sei se tinham dificuldades. Muito obrigado de todo o coração, Everton. Então, nossa geração está estrangulada pelo medo. Medo do amanhã, medo do futuro, um tipo de futurofobia. Medo que... Então, vivemos uma sociedade escatofóbica, preocupada com o escatom, com o amanhã, com o futuro, o que vai acontecer. Então, precisamos entender bem a história, porque Deus quer falar através da história. O que acontece na história não acontece por acaso, como diz em francês, à la volonté, frouxamente, porque tinha que acontecer. Nós não somos fatalistas. O cristão não é. O cristão entende que Deus governa a história, que Deus norteia os destinos da história, que Deus é soberano. Isso não é uma verdade batista, nem presbiteriana, nem metodista, nem luterana, whatever. É uma verdade bíblica. É uma verdade cristã que transcende o gueto religioso. Deus é soberano. Lembra de um louvor que cantava antigamente? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Que louvor maravilhoso. Tudo que existe, né? Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Louvor, que bênção, não é, Graça? Que louvor, não é, Júnior? Que maravilha. Você crê nisso? Porque muitas vezes nós mentimos quando cantamos, porque cantamos isso, mas no dia a dia a gente não confia. É como aquela pessoa que canta na igreja: se o mar não se abrir, vou andar por sobre as águas. É o cântico do surfista espiritual. Ele vai andar por sobre as águas. Mas na segunda-feira, na primeira bronca com o chefe, ele passa a semana depressivo, mas cantou. Se o mar não se abrir, no domingo aqui, levantou as mãos,
O Senhor vai me fazer andar por sobre as águas. Precisa ser verdade no dia a dia, na nossa prática histórica. Sequenciemos então. Então vamos ver algumas visões da história. Eu vou dar uma visão na perspectiva da filosofia e assim por diante, tá bom? Primeira visão, obrigado, fica aqui, estou de olho em você aqui, viu? Você está mais próximo de mim, ou vou chamar você, ou o Marcão, ou pessoas aqui na frente. A visão grega da história. Então, vejamos, existe a visão grega da história que muitos crentes, sem saber, creem nisso. Que a história não tem sentido, que a história, quem faz a história são os homens, é a humanidade e os governos, e talvez quem sabe aonde, que nasceu no dia 24 de outubro de 1945, ou a história está nas mãos do grupo G7, ou do G20, ou do BRICS agora, que se estendeu com mais 6 países, a partir de 1º de janeiro. Mas parece-nos que o poder está na mão dessas pessoas, e não está. Então nós cremos que a história caminha, e ela vai se repetir, os eventos da história se repetem. Quem pensava assim eram os gregos, que a vida é um eterno déjà vu, que a pessoa chama déjà vu, mas por favor, é déjà vu em francês. Então a vida é um eterno déjà vu, a vida está sempre voltando para o mesmo ponto. Será que é assim? A vida é piramidal, você está rodando, depois volta para a estaca zero, para começar tudo de novo. Os gregos pensavam assim, que a história era cíclica. Então, será que Nabucodonosor pensava assim? Será que Daniel pensava assim? Que Deus não toca na história, que Deus não age na história. Aliás, tem muitas coisas que acontecem por aqui, estou falando da igreja não, no cristianismo, que muitas vezes a igreja, por ser ingênua, simplória, em interpretar os momentos, a história, nós pecamos. Lembra que Jesus disse? A que compararei essa geração? Compararei a crianças que cantam e dizem aos adultos, cantamos flautas e não dançastes. Tocamos liras e não vos alegrastes. O que quer dizer? As coisas estão acontecendo e nós não estamos percebendo. Você acha que é por acaso que o BRICS está se expandindo? Que acha que esse conflito que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, as nações, esse movimentar da história mostra que estamos vivendo os últimos dias da igreja. A igreja não tem a eternidade para fazer a obra, nós não temos. Entenda isso. Mas não é só os últimos dias da igreja, mas os últimos dias da sua vida. Talvez alguém vai fazer um plano agora, eu vou comprar uma casa para pagar em 40 anos, porque Jesus vem antes e eu não pago a dívida. Então, é mais ou menos assim, né? Então, se você for pré-millenista, vai pensar nessa perspectiva. Então, muito bem. Vamos ver a visão grega da história. John Mesh é até um teólogo batista, em inglês. Olha o que ele vai nos dizer aqui. Muito obrigado. Muito bem. Everton, vem cá. Eu não vou te pagar não, tá, Everton? Mas, por favor, venha. Mas é bom isso. Everton, lê para a gente. Dá-nos correta uma análise da visão grega da história. A partir da natureza de sua cosmologia, era impossível para os gregos desenvolver qualquer coisa diferente de sua visão cíclica da história. A idade áurea do mundo começaria um dia novamente, e o ciclo dos eventos iria se repetir. O que faço agora, eu já fiz um ciclo mundial anterior, e voltarei a fazê-lo em ciclos futuros do mundo. Então, a vida... Muito obrigado, Everton. Então, a vida é eterno déjà vu. O que eu fiz, vou fazer de novo, e tudo volta a estaca zero, e começo tudo de novo. Quem já leu Alberto Camus, em francês, Alberto Camus, então, quem já leu duas obras dele, A Lenda de Sísifo e A Peste. Eu até coloquei aqui um texto da Peste, falando sobre a peste, que ele vai dizer, os ratos voltarão. A vida continua a mesma. Por quê? Porque para essa turma que é materialista, que não crê que há um Deus que intervém no curso da história, como diz aquele clássico de Francis Schaeffer, o Deus que intervém, né? Porque aquele livro de Francis Schaeffer, que fundou o Instituto Labrie na Suíça, é um grande teólogo, um dos maiores do mundo, faleceu alguns anos atrás. O Dr. Francis Schaeffer respondeu aquela obra contra um movimento que está crescendo hoje, até tem pastores com essas ideias, até pregando em igrejas, que é do que é chamado de como é que eu diria, de relativismo teológico. Então, teologia relacional, ou teísmo aberto. Então, teísmo aberto ou teologia relacional. O que é isso? Palavra bonita, relacional? Será que está dizendo que eu tenho que ter relações pessoais com os outros, de amizade, de fraternidade? Não é isso. A teologia relacional diz que Deus não controla a história, que as coisas que podem acontecer estão acontecendo porque Deus não prevê, porque fugiu do controle de Deus. Sabia que um grande pastor muito conhecido no Brasil todo,
não vou dizer o nome por questão de ética pessoal, mas a igreja dele tem mais de 5 mil membros. Fui várias vezes à igreja dele, em São Paulo, assistir o culto. Desses 5 mil, 90% são jovens. Mas sabe o que ele disse recentemente? Ele disse lá que o tsunami da Indonésia que aconteceu, que matou 200 mil pessoas em 2001, aconteceu porque fugiu do controle de Deus. Porque Deus não previu o que ia acontecer. E a turma bate palma porque ele tornou-se um cara conhecido. Meu amigo, a partir do momento que você aplaude a heresia, porque é de um pastor, você está deixando de ser cristão. Porque nós cremos, nós somos bíblicos. A nossa força está em pregar a palavra de Deus. E os batistas compreendem muito bem isso. Tem uma Constituição que mostra o caminho. Então, que interpreta muito bem a nossa teologia. Mas, você entendeu? Você dizer que Deus não vai te prever, o que está acontecendo na sua vida está acontecendo porque Deus não está tomando conta de você. Isso é o que ensinou um movimento chamado deísmo. Em 1789, surgiu um movimento no mundo chamado Revolução Francesa. E a Revolução Francesa tinha duas correntes, o romantismo e o racionalismo. O romantismo deu origem a um movimento chamado panteísmo, vem da palavra grega pantá. Tudo é Deus e Deus é tudo, dizem os panteístas. Deus é a flor que desabrocha, o rio que corre, Deus é a mata, a floresta, essas coisas assim. Pode ser bonito, pode ser até poético, mas é heresia. Deus não é a árvore, Deus não é a flor que desabrocha. O que é que diz o Salmo 19, verso 1? Os céus proclamam a glória de Deus. Proclama a glória, você não vê Deus na sua criação. Deus e a criação não são a mesma coisa. Mas veja como o diabo é sutil. Há dias atrás eu vi uma entrevista do Fernando Gabeira, foi até deputado, senador, né, pelo Rio de Janeiro, e ele na TV Cultura, alguém perguntou, Gabeira, você tem um Deus? Sim, eu tenho um Deus. Qual é o seu Deus? É uma árvore que tenho lá em casa, atrás da casa, eu abraço, beijo, e essas coisas meio estranhas, né? Como é coisa de Gabeira, não vou nem explicar. Eu abraço, eu beijo a árvore todo dia. Olha que maluquice, que coisa crazy. Então isso é teologia panteísta. Mas existe a teologia deísta, e muito crente entra nessa canoa furada. Sabe que existe, você não é deísta, você é teísta. Deísta é aquele que crê em Deus, mas não crê que Deus não intervém no curso da história. Que Deus não age. Isso é meio caminho. Alguém diz, não, pelo menos ele crê que Deus existe. O inferno está cheio de gente que crê que Deus existe. Você já leu Tiago 2,19? Tu crês que há um só Deus, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Você lembra que todos os demônios que Jesus expulsava, exorcizava, o que é que o capeta dizia? Tu és o Filho de Deus. O diabo sabe quem Jesus é, só não obedece. Crê que Deus existe, seu colega, seu patrão, você fica admirado porque o seu colega crê em Deus. Isso não é nada, o diabo também crê. Mas ficamos maravilhados, embevecidos, porque um colega de trabalho disse, eu creio que Deus existe. Os demônios também creem. Então, o deísmo crê que Deus criou a história, Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou você, mas esquece, Ele não vai agir na sua vida. Não adianta a crise orar, porque Deus não vai responder. É isso que pensa o deísmo. É assim que você pensa? Não é isso que nós pensamos. Então, a compreensão cíclica da história caminha para isso. A história caminha ciclicamente porque não há ninguém que tome conta dela. Ela vai voltar sempre ao mesmo lugar. Vamos ver a visão existencialista da história. Já vimos a visão cíclica dos gregos antigos. Vamos ver a visão existencialista da história. O existencialismo começa com um homem chamado Friedrich Nietzsche. Escreveu Além do Bem e do Mal, e Zaratustra e outras obras. E ele era neto de pastor, mas disse cada loucura foi um problema. Então, desde então, de Nietzsche, que vem essa turma toda da filosofia do século XX, né? Martin Heidegger, que escreveu Sei Tempo, que foi amigo do próprio Hitler. Então, o Merleau-Ponty e Michel Foucault, que é muito louco, Michel Foucault, Jacques Derrida, o pai do desconstrucionismo, que precisamos desconstruir o mundo. O mundo foi construído em bases cristãs, precisamos desconstruir o mundo e começar um mundo novo sem Deus. Esse é o pensamento do derridarianismo. Então vamos ver então, tá bom? A perspectiva existencialista da história. Uma segunda interpretação da história, que deve ser rejeitada, é a do existencialismo ateísta. Para o existencialismo, a história é sem sentido. Nenhum padrão significativo, nenhum motivo para um fim podem ser vistos na história. Só uma sucessão de eventos desprovida de sentido. Cada pessoa deve tentar encontrar o seu caminho na existência, sem esperar nada além disto. Sem esperar nada além disso.
E assim pensa o existencialismo. Você faz o seu caminho, não há nada que vai interferir na sua história. Não sei se há alguns anos, faz bom tempo, que Shirley MacLaine veio ao Brasil. Ela só veio uma vez, de fato. É uma grande atriz de Hollywood. E ela foi entrevistada no programa de Jô Soares. Ela falou de alguns livros que ela escreveu, Minhas Vidas, Dançando na Luz. Eu já li essas obras. Minhas Vidas, Dançando na Luz e outros. Mas Shirley MacLaine, no mundo todo, ela é a guia de um movimento chamado o Novo Espiritualismo. Parece coisa do Espírito Santo. Tem nada a ver com o Espírito Santo. O Novo Espiritualismo. E a frase, qual é a chave do espiritualismo? Descubra o Deus que há em você. Você tudo pode. Frases bonitas, né? Você tudo pode. Já viu alguém dizer, seu patrão, seu colega de trabalho, vai dar certo, porque você merece. Você é capaz, até mesmo no cristianismo, você é ouro de Ofir. Então, nós estamos criando uma teologia meritocrática, que Everton vai vencer porque é ouro de Ofir, porque ele é filho de Deus. Não é assim que as coisas acontecem. Acontece apesar da gente. Não é porque merecemos, não há meritocracia nisso. Mas esse movimento quer dizer, você tudo pode, descubra o Deus que há em você. Isso é muito perigoso. Então, vamos ver agora, vamos para o próximo. Eu quero ver isso aqui, A Peste, que é uma obra de Albert Camus. Ô Marcão, com a permissão de sua amada, pode vir aqui? Descansar o Everton por um segundo. Agora, se ela mandar você sentar, você senta, viu? Tá bom? Não é verdade? Estou dizendo com carinho. Bem, Deus te abençoe muito. Lê para a gente ali esse texto. O falso ensino que a história é desprovida de sentido está na abordagem da história na obra A Peste, de Albert Camus. A cidade de Oran foi tomada de ratos que trouxeram com que eles a horrível peste bubônica. Corajosamente, o médico e os que estavam ligados a ele combatiam a peste. Finalmente, eles conseguiram deixar a epidemia sob controle. Ao final do livro, porém, o doutor diz, é apenas uma questão de tempo. Os ratos voltarão. Muito obrigado. Muito obrigado. Excelente, Marcão. Tem que chamar Marcão, porque a esposa chama, a gente pode chamar, né? Os amigos podem chamar de Marcão. Então, vejam bem, o que é que Albert Camus está dizendo no final do livro? Termina o livro com esse parágrafo. Os ratos voltarão. Sabe o que quer dizer? A sua vida, seus problemas, sua história, voltará. Porque não há ninguém que interfira na sua história, que mude a sua história. Os ratos voltarão. Não adianta debelar o problema agora, debelar a peste, acabar com os ratos, porque eles voltarão na sua história, voltarão na sua vida. Mas não é isso que nós pensamos como cristãos. Nós cremos que Deus é o Senhor da história, que Deus governa a história. Júnior, vem aqui, por favor. Então, primeiro ponto é que Deus governa a história. Quando lemos isso, o que é que vamos entender? Abra a sua Bíblia, em Daniel capítulo 4, versos 1 e 2. Deus governa a história e Nabucodonosor entendeu muito bem isso. Quando personaliza o texto, falando na primeira pessoa, pareceu-me. Vejamos o que diz o texto. Júnior, você vai ler, mas deixa-me ler primeiro o texto aqui. Mas vamos lá. Fica aqui perto de mim. Lê o texto também, vem cá. Lê o texto. Sim. Daniel capítulo 4. Sim. Versos 1 e 2. E depois você vai para ali. Lê o texto. A loucura de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. 1 e 2. Deus é o Senhor da história. Os escritores do Antigo Testamento afirmam que o reino de Deus domina sobre tudo. Salmo 103, 19. Inclusive sobre os reinos das nações. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 6. E que ele inclina o coração do rei para onde deseja, Provérbios 21, 1. Que os reinos do mundo estão em suas mãos, Esdras 1, 1 a 3. Isaías 44, 28, Isaías 45, 1 e 3. Deus chamou o rei Ciro da Pérsia
Pérsia, de seu pastor e seu ungido. Livro de Isaías e Esdras. Muito obrigado. Pensa você. Vamos conversar. Eu gosto de argumentar pensando. Tem uma obra clássica de John Stott que tem como título, lançado pela ABU, Aliança Bíblica Universitária, Crer é também pensar. Então, o cristianismo não é um salto no escuro, como pensou Søren Kierkegaard. O cristianismo também tem suas bases racionais. Crer é também pensar. Então, vamos pensar. Quem é que a igreja usa? Quem é que a igreja usa? A igreja usa os vasos que nós chamamos de sagrados. Quem é que canta aqui na frente? A turma que faz parte da igreja, não é verdade? Quem é que prega? O pastor, ou alguém que não é pastor, mas o Everton, o Rodrigo, que o pastor disse, olha, a Cris. Então, são pessoas que fazem parte do sagrado, ou que são afeitas à pregação, ou o pastor percebe que tem dons para a exposição da palavra. Quando nós usamos os elementos chamados do mundo do sagrado. Tem um teólogo que tratou muito bem disso, que é Johannes Bavinck, professor da Universidade de Amsterdã. Ele disse que há 3 tipos de pessoas que Deus pode usar. O que ele chama de missio hominum, missão através dos homens, em latim. Missio ecclesiarum, Deus usa elementos da igreja, e Deus usa o que ele chama de missio Dei, que é a missão de Deus na história, que ele não deu para a igreja batista, nem para a igreja presbiteriana, nem para a igreja metodista, para ninguém. É a missão de Deus governar a história. Não cabe à igreja. Então, a igreja usa o elemento sagrado. Deus usa o sagrado e o não sagrado para cumprir a sua missão. Você entendeu? Deus pode usar elementos que fazem parte do sagrado e elementos que não fazem parte do sagrado. Isso não tem nada a ver com a ação salvadora de Deus. Deus pode usar alguém sem agir salvadoramente nele. Porque você pode imaginar que quando Deus usou Ciro tinha se convertido, tinha se batizado nas águas. Não tem nada a ver com isso. Ciro não era um cristão. E pela história, Ciro nunca foi o que é chamado de prosélito do judaísmo. Ele nunca aceitou o judaísmo na época. Mas ele tinha compreensão que o Deus dos céus lhe deu o poder. E Deus chama Ciro de meu pastor, mas não é um pastor no sentido poimênico da teologia, não é pastor no sentido de pregação, ou que tinha um rebanho. Ciro foi chamado por Deus de meu pastor, porque ele foi usado por Deus para cumprir um propósito na história. Você pode imaginar como é lindo isso? Então, isso se chama missio Dei. Isso é a missio ecclesiarum, a missão da igreja, e a missio Dei, que é a missão de Deus. Nessa missão de Deus, eu quero que você abra a Bíblia agora. Deus é o Senhor da história. E porque isso é lindo para ser estudado, viu? Isso é maravilhoso. Abra a sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, versos 1 a 3. Esdras, capítulo 1, versos 1 a 3. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Vocês podem ver uma coisa, percebam bem que o final do livro das Crônicas é o mesmo texto do começo do livro de Esdras. Por quê? Porque quem escreveu o livro das Crônicas foi Esdras. Por isso que o final do texto, você pode ver, você pode comparar, o decreto de Ciro, segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23, é o mesmo texto de Esdras, capítulo 1, versos 1 a 3. Porque ambos os livros foram escritos pelo mesmo autor. Esdras escreveu as crônicas e escreveu também o livro com o seu próprio nome. Né? Vejamos então. Vamos ler aqui, mas leiamos então Esdras 1, de 1 a 3. Como foi dito que nós estamos no dia dos jovens, né? É isso mesmo? Dia da juventude, é isso? Da juventude batista? Ok. Manu, vem aqui à frente. Ela vai ler para a gente esse texto de Esdras. Vocês podem ver uma coisa que ele não vai dizer, seja o meu Deus com vocês, ele disse, seja o seu Deus. A linguagem dele é de excludência, não é linguagem includente, você entendeu? Ele não se inclui no seu discurso, ele se exclui. É um lugar de excludência, ele diz, seja o seu Deus com eles e suba a Jerusalém e construa. Mas ele tem compreensão que o poder que ele tem veio das mãos de Deus. Só um momento, fica aqui, Manu. Você lembra do diálogo de Jesus com Pilatos? Pilatos falou para Jesus, você não sabe que eu tenho poder para te condenar e te libertar? Pilatos falou isso para Jesus. Jesus olhou para ele e disse, nenhum poder teria sobre mim, se do céu não te fosse concedido. Pilatos ficou embevecido, maravilhado com o que Jesus disse. Nenhum poder Pilatos teria. Pilatos estava ali só para cumprir os destinos da história. Isso é maravilhoso entender isso.
Deus governa não somente a igreja, Deus governa a história. Manu, quando você for ler, passe para o próximo. Esse é o próximo? É esse mesmo. Então, depois você lê também, Manu. Mas lê o texto primeiro, Manu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Muito obrigado. Manu, fica aí, permaneça aí. Você vai ler para a gente Isaías, lê para nós, Isaías 40, aqui, Isaías 40, just a moment, 44, versículo 28. Que digo de Ciro? Depois vai Isaías 45 a 3. Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Digo também de Jerusalém: será edificada e do templo será fundado. Ciro, o libertador de Israel. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Alô? Oi? O que acontece? Foi. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lobos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu direi adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. A conquista de Samaria pelos assírios e de Jerusalém pelos babilônios foram previstos na história. Isaías 10, 5, Jeremias 21, de 4 a 7. Depois de Deus ter usado Azaria e Babilônia para cumprir seu propósito, o Senhor também as destruiu. Isaías 10. Sabe o que se chama isso? Soberania de Deus. Muito obrigado, de coração, Manu. Obrigado. Duncan, tem que falar com ele em alemão. Então, vejam bem, isso é maravilhoso, gente. Olha, será que nós não percebemos isso na igreja? Sabe o que eu acho muitas vezes? Nós ficamos no abecedário da palavra de Deus, sabia? Às vezes a própria escola dominical deve ser mais profunda em alguns aspectos. Mas como é importante entender isso? Nada. Há um louvor que se cantava antigamente nos corais. Deus tem o mundo inteiro em suas mãos, Deus tem o mundo inteiro. Em suas mãos, Deus tem o mundo inteiro. Em suas mãos, Deus tem o mundo em suas mãos. Cantava aí. Eu acho que o Prisma também cantava, aquele grupo Prisma. Então, Deus tem o mundo inteiro em suas mãos. Nada foge do controle dele. Você pode entender bem isso? Deus pode usar uma nação com um propósito, sem ser propósito, porque muitas vezes nós achamos que Deus, quando usa alguém, é porque Deus vai salvá-lo. Necessariamente não. Deus pode usar alguém sem ter propósito soteriológico. Essas nações não foram cansadas, não se converteram. Mas Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Deus chama Ciro de meu pastor, e você diz, nem tanto. Quando Isaías diz isso, é porque Ciro era colega da escola dominical, na classe. Não é isso. Isaías viveu 850 anos antes de Cristo. Ciro viveu no ano 600. Isaías profetizou e diz até o nome dele como libertador, 350 anos antes dele vir à existência. Que digo de Ciro? Por dizer, vai haver um governante no futuro que vai libertar o meu povo e ele vai reconstruir o templo de Jerusalém. Mas diz até o nome dele. Que digo de Ciro? E ainda diz, ele é meu pastor. Mas não é meu pastor no sentido, entendeu? Pastoral, poimênico que nós estudamos no seminário batista, ou no seminário presbiteriano, metodista, luterano, seja o que for. É pastor no sentido de que foi um instrumento nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos.
Então Deus é Senhor da história, Deus governa a história. Deus usou a Síria para derrubar o reino do norte, no ano 720. O Senhor foi um pouco mais misericordioso e deu mais um gap aí de 140 anos para o reino do sul. Deus foi um pouco mais misericordioso com Judá, mas o reino caiu nas mãos da Babilônia. Mas por que Deus permitiu? Deus permitiu porque era plano de Deus. Conhece aquela frase que não vem pelo amor, vem pela dor? Aquele povo ficou 70 anos no cativeiro. A razão por que foram lá foi por causa da idolatria. Vou falar para vocês, qualquer historiador vai dizer isso. Os fariseus deviam ter muitos erros na época de Jesus. Jesus os chamou de hipócritas, condutores cegos, guias cegos, mas havia um pecado que foi banido por completo depois da Babilônia, nunca mais voltaram. O judeu da época de Jesus não era mais idólatra. Eles foram levados para o cativeiro por causa da idolatria. Foi banido completamente. A Babilônia foi o chicote nas mãos de Deus. Então, você pode imaginar uma coisa dessa? Isso se chama soberania de Deus na história. Então, precisamos entender isso. O próprio Nabucodonosor entende isso. O seu reino é eterno, o seu reino não terá fim. Ele vai dizer isso. Ele livre, ele salva, faz sinais de maravilhas. Nabucodonosor entendeu que havia um soberano acima dele, que governava a história. Você entende isso? Que Deus governa soberanamente a sua vida? Que nada vai fugir do controle? Nada vai fugir do controle de Deus. Tem um escritor metodista, eu gosto muito dele, ele tem um livro com o título, Philip Paul Bliss, ele tem um livro chamado Seu Deus é Pequeno Demais. O título da obra é Seu Deus é Pequeno Demais. Nós apequenamos a Deus, maximizamos o problema, né? Senhor, olha para mim, meu problema é muito grande. Talvez tivéssemos dizer o contrário. Deus, problema, vejo que meu Deus é muito grande. Precisamos entender isso. Não maximizar o problema diante daquele que é tudo, e tudo pode. Então, Ele é o Senhor da história. Ele governa a história. Mas há um outro aspecto muito importante disso. Eu coloquei uma citação de George Led, porque Led é o mais conhecido teólogo batista americano hoje. Viu? É um grande teólogo batista, George Led, eu gosto muito do que ele escreve. Deus é o Senhor da história. Estamos aí, Led? Estamos. Pelo fato de ser Deus o Senhor da história, a história tem sentido e direção. Nem sempre somos capazes de discernir o propósito de Deus. Todavia, os seus propósitos não serão frustrados. O próprio Jó entendeu isso. Jó, depois de todo aquele problema, aquela crise, aquelas adversidades, aquelas vicissitudes pelas quais passaram, o que é que Jó diz? No epílogo do livro, no final do livro. Senhor, bem sei que algumas coisas o Senhor pode. É isso que ele diz? Algumas coisas o Senhor pode, ele diz tudo pode. A linguagem é abrangente, é totalizante. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, ele não diz alguns dos teus planos, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É impossível o diabo, as forças do mal, as potestades das trevas, seja quem for, frustrar um plano de Deus. O que Deus tem para a vida da crise vai acontecer. O que Deus tem para a vida do Marcão, para a vida do Everton, para a sua vida, vai acontecer. Porque ficamos com medo. Tem gente orando. Eu vi um pastor pentecostal dizendo que a pessoa tem que orar no escuro, fechar a porta do banheiro e orar em silêncio, porque o diabo pode escutar e prejudicá-lo. Meu querido, mas que loucura de teologia é essa? Agora o diabo tem poder para destruir a sua vida completamente. E você se sente tão frágil, tão vulnerável, tão pusilânime. Mas a Bíblia mostra um outro Deus. Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E que ninguém pode frustrar os teus planos. Salmo 33, Davi entendeu quando disse: o Senhor frustra os desígnios das nações e o Senhor anula os intentos dos povos, diz Davi. Entenda isso. Isso é maravilhoso entender isso. Isso é realmente glorioso. Mas há uma segunda coisa. Então, George Led vai dizer aqui, George Led, teólogo batista, afirma: Deus é rei e atua na história para trazer a história para um fim divinamente direcionado. Sabe o que vai acontecer? No final de tudo? Vai tudo dar em pizza, é isso? Como acontece no STF? Não. Vai acontecer no final de tudo da história. Vai acontecer como Deus previu. Vai vir o julgamento das nações. A igreja vai reinar com Cristo eternamente. Vai haver novos céus e nova terra. As nações serão julgadas. E Deus vai reinar eternamente. Quantas vezes nós pensamos que ninguém vai tirar o poder das mãos do STF?
ou que nada vai acontecer, que o mal e esse flagelo vai perpetuar-se, e que nada vai mudar. E nem não é verdade. Quantas vezes nós pensamos que o poder se perpetuaria nas mãos dos maus? Você lembra que disse Hitler, Adolf Hitler, dia 1º de setembro de 1939, quando invadiu a Polônia? Sabe o que disse Hitler quando invadiu a Polônia? No 1º de setembro de 1939. Eu estou inaugurando o Terceiro Reich. E o Terceiro Reich vai governar o mundo por 1000 anos. 6 anos depois caiu o nazismo. Porque ninguém pode brincar com Deus. Você pode entender isso? Ninguém pode brincar com Deus. Ninguém pode agir pensando que é soberano da história. Nem da sua própria vida, nem da história da sua própria vida. Quanto mais dos eventos mundiais. Eu estou inaugurando o Terceiro Reich, disse Adolf Hitler, no seu discurso, no 1º de setembro de 1939. Estou inaugurando o Terceiro Reich, o Terceiro Reino. E o Terceiro Reich vai governar o mundo por 1000 anos. Caiu 6 anos depois. Isso é Deus. Isso é o meu Deus, isso é o seu Deus. Você entende isso? Então, além de ser um bom batista, você tem que ser um cristão bíblico, neotestamentário, que entenda isso. Que os rumos da história não estão nas mãos do G7, do G20, do BRICS, seja o que for. A sua vida e a história estão nas mãos de Deus. E aí, por isso a gente pode cantar: vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Outra coisa importante que você entende na história, que não só Deus é o Senhor da história, mas a história também é o palco, é o teatro, é a arena do juízo de Deus. Porque muitas vezes nós imaginamos que esse turno que faz mal, ou que flagelou a humanidade, vai ficar por isso mesmo. E não é verdade isso. Deus vai trazer a história de todas as coisas. E a Bíblia diz, você já leu Apocalipse capítulo 6? Quando foi aberto o último selo? O que é que João diz? Eu vi debaixo do altar as almas dos decapitados por amor a Jesus. E eles diziam, o cara clamou daquelas almas: até quando, soberano Senhor, não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E o Senhor lhes disse que esperasse um pouco de tempo, até que se cumprisse o número daqueles que haviam de ser salvos. Vai chegar um dia em que Jesus vai dizer: meu filho, pode voltar, vá buscar a sua igreja. Chegou o tempo, chegou o kairós do juízo de Deus. Mas o Apocalipse capítulo 6 ainda diz: naquele dia, os ricos e os poderosos vão pedir que as montanhas caiam sobre eles, para esconder-se daquele que se assenta sobre o trono, e para esconder-se da ira do Cordeiro. Esse Jesus que nós pregamos, meigo, suave, terno, nós pregamos o Jesus Cordeiro. Esquecemos que na mesma moeda temos duas facetas: Jesus é Cordeiro e é o leão de Judá ao mesmo tempo. Naquele dia, Jesus vai ser um juiz implacável, no dia do juízo. E todas as nações serão julgadas em sua presença. Como é importante entender isso. O Senhor Ele não é só o Senhor da história, Ele também é aquele que julga a história. Isso é maravilhoso entender. Tem mais um jovem aqui, pode vir aqui à frente? Ou como voluntário? Manda ele vir aqui. Eu estou mandando as mulheres enviar para cá os homens, viu? Que eles obedecem, irmão. E aliás é sábio obedecer, viu? Então, leia para a gente, por favor. O juiz da história. Seu nome? Mateus. Mateus, obrigado, Mateus. Você é o filho do... Sim. Eu não tenho intimidade com ele, era o filho do pastor, né? Pastor Nildo, é isso? Meu querido, um prazer, você tem um grande pai, viu? Sabe por quê? Eu não conheço essa turma daqui da igreja, não conheço as pessoas que convivem mais comigo. Eu não sabia que ele era filho do pastor Nildo. Que bênção, Mateus, que bênção. A história é o palco do juízo de Deus, horizonte temporal para um alvo final e um futuro escatológico, que visa o bem da igreja e o julgamento dos indivíduos e das nações. Não só os profetas hebreus, mas também os escritores do Novo Testamento veem a história como dirigida para um alvo. O reino de Deus foi estabelecido e chegará no futuro à sua consumação final. Passa o próximo, o Mateus lê também aqui, já que ele está aqui. Depois eu chamo Marcos, Lucas e João para completar. Vamos lá. O Evangelho nos livra da ira vindoura.
Nós barateamos o Evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. John Stott, a mensagem de Romanos. Obrigado, viu? Você leu como um verdadeiro pastor, viu? Não estou profetizando, não. Eis que vejo o dom em sua vida. Não posso fazer isso. Senão o pastor não vai mandar eu pregar mais aqui, né? Não, ele está profetizando como pastor pentecostal, que não sou. Então, vejamos então como é importante. Quantas vezes as pessoas barateiam o evangelho, não é verdade? Pode ver hoje. Liga a televisão, eu não preciso nem ver esses televangelistas. Qual é a ênfase? Que o Senhor quer te dar um BMW, um Porsche Cabriolet, 911 Cabriolet, um Bugatti Veyron, 3 milhões de dólares, um Bugatti Veyron, nada mais nada menos do que 15 milhões de reais. Mas essa é a ênfase. Você nasceu para ser vencedor e assim por diante. Então, nós preconizamos um evangelho, nós vacinamos um evangelho, o que Dietrich Bonhoeffer chamou de graça barata. Bonhoeffer foi assassinado, enforcado por Hitler, no dia 9 de abril de 1945, aquele pastor luterano. Que exemplo de vida. Levou milhares de jovens contra o nazismo, às ruas de Berlim. Ele era professor universitário, mas ele sentiu que não podia calar-se. Ele foi convidado em plena guerra para vir para os Estados Unidos. Tornou-se professor da Universidade de Columbia, em Nova York. Aí, quando foi em 1943, ele disse: vou voltar, em plena guerra. Os professores da universidade, o reitor, Bonhoeffer, não volta. Hitler te odeia. Você é um jovem odiado porque você é líder da juventude alemã. Ele disse: eu vou voltar. Porque se eu não voltar para a Alemanha agora, eu não terei coragem, como cristão, de levantar e erguer a minha cabeça após a guerra. Ele voltou sabendo que ia morrer. Voltou para fazer passeatas contra o nazismo. Foi preso e foi condenado à morte no dia 9 de abril de 1945, 3 semanas antes da guerra. Ele morreu. E ele falou no seu livro, O Custo do Discipulado: estamos pregando o evangelho, que é uma graça barata. O custo do discipulado é um custo. Jesus disse: quem alguém quer me seguir, tome a sua cruz. Mas hoje estão criando um evangelho sem cruz. O evangelho de Harry Potter, da vassourinha, que você voa da manjedoura para a ressurreição, é um evangelho que não passa pela cruz. É um evangelho sem via dolorosa, sem via ápia. Pode ver. E, aliás, tem uma denominação no Brasil muito conhecida, que o slogan é, qual é o clichê? Pare de sofrer. Sofrer não vem de Deus. Já pensou essa ênfase? Como é perigoso isso? Estamos pregando o evangelho barato. A maior virtude do evangelho é que ele nos livrou da ira vindoura. E Paulo vai dizer isso em Romanos 8:1. Ele diz: portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Coisa maravilhosa isso. Então, lembram bem, o mesmo Deus, o Senhor humilhou Nabucodonosor, o levou a comer grama e capim com os animais, mas Deus o colocou de novo no trono. Sabe o que significa? Que a história mostra. O que é que a história mostra? 3 lições no texto, a partir do texto. Primeiro, Nabucodonosor reconhece a soberania de Deus, que Deus é o Senhor da história. Depois, Nabucodonosor reconhece que aquela grande árvore que foi destruída era ele mesmo. Ele diz isso, que Deus me fez comer capim com os animais. Quando ele reconhece isso, Deus o coloca no trono de novo. Porque Deus não é somente o Senhor da história, Deus não é somente o juiz da história, mas Deus também é o que nós chamamos de Adonai Jireh, o Deus que provê a história. Deus é também o Senhor da providência. Deus provê recursos para que ele volte ao trono. Porque muitas vezes achamos que Deus não tem a última palavra é dele. É importante entender que Deus é o Senhor. Ele não é somente o Senhor da história, não é somente o juiz da história, mas Deus também é aquele que manifesta na história a sua providência. Porque a história é o palco da providência de Deus. Deixa eu convidar alguém aqui que pode... Eu estou vendo aqui, tomando louvor agora. Vamos pedir a alguém que pode vir aqui? Quem vai vir aqui como voluntário? Está tomando louvor. Não tem ninguém?
Vai vir aqui? É? Então venha. Muito bem. Até que ele venha. Não tem? Aquele louvor? Então, você é esposa do pastor? É isso. É Ana, né? Está vendo? Porque eu não tenho intimidade com eles. Eu falo sempre com o pastor Nildo. Você tem um grande esposo, um grande filho. Então, anda ali para a gente, Ana. Muito obrigado. Eu reconheci. Realmente nós conversamos, né, Ana? Lê, Ana. A história é o palco da providência de Deus. A história é o palco da providência de Deus. Um excepcional exemplo para isso é encontrado na história de José. Depois dos irmãos de José o terem vendido como escravo, José tornou-se governador do Egito sob Faraó, e um instrumento para a preservação de muitos. As palavras endereçadas a seus irmãos sublinham a providência de Deus sobre a sua história. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente de vida. Muito obrigado, Ana. Estão vendo? Eu não vou me alongar por causa do tempo, então estou terminando. Mas eu quero que vocês guardem isso no coração. 3 lições basilares do texto, a partir do texto. Primeiro, Nabucodonosor reconhece que Deus reina eternamente. O seu reino é eterno, é perene, enquanto o seu reino era fugaz, passageiro, efêmero, transitório. Segundo, ele reconhece que aquela grande árvore destruída foi o juízo de Deus. E terceiro, ele reconhece que Deus o recoloca no trono, de que Deus é providente. A providência de Deus é uma das doutrinas mais belas do cristianismo, a doutrina da providência. Isso é maravilhoso. Deus proveu livramento para Sadraque e Abednego. O Senhor caminhou com eles no fogo. Deus proveu livramento para Daniel. Deus proveu livramento para Pedro quando estava preso. Mandou o anjo abrir as portas do cárcere. Deus é o Deus de toda providência. O nosso Deus é o nosso Adonai Jireh. Terminando aqui, coloquei na conclusão aqui, que a história vai culminar com Jesus. Toda a história tem como Jesus como epicentro, como a última realidade. As afirmações históricas de Davi. Davi entende que mesmo diante das procelas, Deus está no controle de tudo. Ele não se envergonha porque ele sabe em quem tem crido. E que Deus é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Ele crê nisso. Ele também crê que Deus é o reto juízo. No dia do juízo o Senhor vai abençoá-lo. E nós estamos vivendo o que a teologia chama de o já e o ainda não. Vamos para a última então. Muito obrigado, Juarez. Coloque o último. Entre o já e o ainda não. Muito bem. Há no Novo Testamento uma tensão entre o já e o ainda não. O crente já experimenta a presença do Espírito Santo, mas ainda não recebeu as eternas promessas. Segundo, é um filho de Deus, mas ainda é um peregrino. Terceiro, é um herdeiro de Deus, mas ainda não recebeu a sua herança. Quarto, já pertence ao reino, mas ainda não está no novo céu, na nova terra. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, Senhor, esse é um dos textos mais magníficos da Tua Palavra, Daniel capítulo 4. Aliás, todo o livro é um tesouro inesgotável de conhecimento, e graça e providência. Muito obrigado, Senhor, porque aprendemos nesta manhã 3 lições basilares e norteadoras para a nossa vida. Primeiro, que o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor da história. Segundo, que o Senhor é o juiz da história. E que o nosso Deus é o Deus da providência na história. Abençoa cada um de nós, abençoa o nosso pastor que está viajando, e abençoa o pastor Nildo que está no Rio de Janeiro, e, Senhor, abençoa os pastores desta igreja, e abençoa a igreja, essa igreja como um rebanho, e dá-nos a graça e a bênção de viver sob a tutela da Tua sábia direção. Nós oramos no nome de Jesus, o Senhor da história. Amém. Amém.